Estamos aqui com a garota que eliminou uns 30 quilos, ganhou massa muscular e faz sucesso aí no meu Instagram. A Ana é minha aluna aí já há uns 3 anos, tá? Ela vai contar um pouquinho do processo dela aqui, como que foi. E eu selecionei aqui algumas perguntas que vocês mandaram também, porque já é a dúvida de vocês. Então, bora lá. Primeira pergunta aqui. Você já treinava antes e tinha tentado alguma coisa já para emagrecer ou não? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Caroline, fui eu que emagreci um tantão de quilos, né? Não usei nada, tal, na minha época não tinha. Então, meu processo funcionou dessa forma. Eu já tentei várias vezes emagrecer, muitas vezes. Já tive experiência na academia ali em torno dos meus 20 anos, mas nada que eu dei continuidade, né? Já tomei remédio para emagrecer, isso quando era mais nova, enfim, um monte de coisa, sibutramina, um monte de coisa. E, enfim, né, nunca deu certo, porque eu até emagreci um pouquinho, depois parava com tudo e engordava tudo de novo. Até que na pandemia, né, foi onde eu cheguei no meu maior peso, que eu cheguei a pesar 85 quilos, e eu tenho 55 e eu cheguei aos 85 quilos de pura banha. Como você se sentia antes e o que mais incomodava no seu corpo? Gente, eu me sentia péssima. Horrível, gorda, feia, não tinha autoestima, abaixo de zero. E eu me confortava comendo mais para piorar toda a minha situação. Eu não saía, eu deixava de sair. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sair, porque eu me sentia mal, me sentia feia em tudo que eu colocava, todas as roupas que eu usava. Tenho a parte superior do meu corpo que acumula mais gordura, então eu era muito barriguda, postuda, braçuda de gordura. Então, a minha perna, né, sempre foi menos gorda, então eu ficava aquele gordo, muito gordo em cima e mais magro embaixo, e eu achava simplesmente horrível. Meu rosto não tinha pescoço mais. Gente, me incomodava tudo, eu era simplesmente uma bola. A pergunta que mais me mandam. Tomou algum medicamento, fez bariátrica, tomou bomba, então responda logo. Ela já falou um pouquinho no início, mas responda no geral. Bom, eu não fiz bariátrica, eu nunca tomei nenhum medicamento, até porque quando eu iniciei o meu emagrecimento não existia Monjaro, não existia Ozempic, não existia nada disso, e eu não tomei bomba, meu processo foi natural, terrivelmente difícil, mas natural, e eu acho que talvez, não desmerecendo quem use nada, talvez por isso que hoje eu consigo manter muito, né, porque foi um trabalho muito mental, então foi um ano assim de baixos e baixos, né? Os altos eram bem poucos. Então foi um ano assim brigando mesmo para deslanchar. Então foi natural, gente. Infelizmente, felizmente também, né? Eu tive que reeducar minha mente totalmente. Muito importante isso a gente falar. A Ana está no processo há mais ou menos 3 anos. Eu vou pedir para ela falar, tá? Porque eu acompanhei desde o início. Mas no primeiro ano da Ana foi basicamente aquela coisa que acontece com muitas de vocês. Ah, eu não consigo ter constância. Ah, eu vou para academia um mês, aí eu paro. Aí eu como até umas horas, existo. Então eu vou pedir para ela contar um pouquinho como que foi esse primeiro ano. Vocês acham assim, ah, foi muito rápido, mas basicamente foi um ano de tentativa. E aí sim, depois dos 2 anos, foi um ano basicamente de bastante emagrecimento. Um detalhe muito importante aqui que eu sempre falo para vocês: ela emagreceu fazendo a musculação, então por isso que ela não ficou com muita flacidez, ela ganhou muita massa muscular, então por isso que eu sempre falo, ela eliminou muito mais de 30 quilos, porque na balança foi uns 30 quilos, mas se vocês verem a perna dela, o braço dela, as costas dela, já tem, assim, bastante desenho de massa muscular, então, assim, na balança foi 30, mas como ela perdeu gordura e ganhou massa muscular, a composição corporal, né, mudou, então foi muito mais que 30 quilos. Então, conte para eles como que foi esse primeiro ano, que é onde pouca gente acompanhou, então acho que o seu processo acabou sendo muito rápido. Bom, gente, o primeiro ano foi tipo assim, um fracasso, assim, né? Vamos dizer dessa forma, porque eu emagrecia uns 4 quilos, engordava de novo. Emagrecia 2, engordava de novo. Por quê? Eu ficava. Uma parte muito importante. Eu tinha foco de segunda a sexta, e no final de semana eu tacava foda-se. Eu comia de manhã, já acordava. Eu gosto muito de pão, de massa, pizza. Então eu já acordava, comia 4. Gente, eu já cheguei a comer 7 pães. 7 pães no café da tarde. Tipo assim, eu comia muito mesmo. Então eu acordava, comia 3 pães francês. Almoço eu ia comer uma feijoada.
À tarde eu ia tomar um sorvete no McDonald's. Literalmente o dia do lixo. Não, eu fazia o final de semana do lixo, porque eu comia muito sábado e domingo. Porque na minha cabeça eu já tinha estado bem de segunda a sexta, então eu podia fazer isso. Eu treinava bem, eu achava que eu treinava bem, mas eu perdia tudo nesses finais de semana. Então eu acho que é um erro que todo mundo comete muito, de focar de segunda a sexta e no final de semana chutar o pau da barraca. E foi um ano que eu fiz muito isso. Então eu não vi praticamente nenhuma evolução. Eu me sentia um pouco melhor por conta de que eu estava me exercitando, né? Mas fisicamente mesmo eu não via nada. Eu me frustrava muito, mas um ponto muito importante também é que eu não estava disposta em nenhum momento a desistir. Então, isso me ajudou muito. Justamente, isso é muito importante. Tem gente que, por exemplo, tenta um mês, dois, fracassa porque é normal, tá, galera? E acaba desistindo porque acha que não dá resultado. O que acontece é que você precisa de constância a longo prazo. Pensa que você passou anos se alimentando mal, anos de sedentarismo. Então, tipo assim, não é em um mês que tudo vai mudar. Então, assim, os altos e baixos acontecem para vocês verem. O altos e baixos dela foi em um ano, não foi de ontem para hoje. Então, isso é bem importante vocês entenderem. Que é muito importante, gente. É muito difícil. Eu acho que todo mundo deve passar por isso. É muito difícil você querer comer alguma coisa e você recusar. Eu passei muito isso, muito, muito. Às vezes eu deixava de sair. A minha mãe gosta muito de sair para comer. A minha mãe, esse é o programa da minha mãe. E eu deixava de sair. Como eu morava sozinha, eu ficava em casa e deixava de sair, porque eu sabia que se eu fosse, eu não ia conseguir recusar, porque é muito difícil. Então, a Paula, além né, de ser minha personal, ela é minha amiga pessoal também. Então, eu chorava porque eu queria comer. Era tipo assim, era triste mesmo pra mim. Triste. Às vezes a gente não tem a dimensão, né? Acha que a pessoa não entende. Não, mas você não sabe como que é. Eu sei. E eu posso falar, porque eu já estive desse lado. Então é triste você ver uma pessoa comendo 2 pedaços de pizza e você ter que recusar. E você ter que não comer. Mas isso é necessário. E ao mesmo tempo que eu pensava em desistir, gente, uma coisa muito importante, tira uma foto sua e olha. Quando você pensar em desistir, de biquíni, pelada, sei lá, como você se sentir bem. Eu pensava em desistir, mas eu olhava pra mim e falava, gente, eu não posso desistir. Porque se eu continuar comendo, daqui é só pra pior. Pra melhor não vai ser. Então é basicamente isso. Eu só quis reforçar que eu já chorei muitas vezes querendo comer e não comi. Então é isso. Pergunta aqui que mandaram. Quantas vezes na semana você treinava no início até hoje, né? Desde que você começou é a pergunta. E também se você chegou a passar fome. Gente, no começo eu treinava de segunda a sexta, segunda a sábado. Às vezes sentia uma preguicinha e tal. Quando meio virou a chavinha assim na minha cabeça de que eu tinha que mudar, de que não dava mais pra, né, ficar me sabotando, que eram os finais de semana que eu tirava para comer até, né, morrer, todos os dias. Eu ia para academia todos os dias, porque eu indo para academia eu não treinava todos os dias. Teve um período que eu treinava assim, até que a Paula me fez entender que o descanso ativo, que eu sempre estive na academia, era importante, mas todos os dias. E eu acho que ir para academia todos os dias te faz lembrar que você tá ali, você tem um objetivo. Então, eu treinava meu treino 4 vezes, né, de força, fazia o descanso, voltava pro treino. Enfim, todos os dias eu estou na academia. Lógico que às vezes não dá, às vezes eu tenho compromisso, às vezes tenho alguma coisa para fazer, mas quanto mais você puder, é melhor para sua mente, eu acho, até perceber que você tá ali num foco. Porque às vezes você precisa se ausentar 2, 3 dias e meio que seu corpo já não quer voltar de novo, né? Então, mesmo que você não vá fazer o seu melhor treino, vai pelo menos para fazer uma esteira, para fazer um abdômen, para pelo menos seu corpo saber que você tá ali, que você tá fazendo. Passar fome, gente, eu nunca passei fome. A sensação que você tem às vezes é que você tá passando fome porque você vem de uma rotina de, comia 7 pães. Então, eu passei dos 7 pães para um pão. Então, na minha cabeça, aquilo ali era passar fome. Mas um ponto muito importante, coma devagar. E depois de você já pegar e comer mais, dá um tempinho para você. Fica uns 15 minutinhos, tal, dá uma respirada, bebe um gole d'água, porque aquilo
vai te dar uma saciedade. Eu comia 7 coisas assim, um atrás do outro. Quando eu comecei a ter calma para comer, eu comecei a me sentir mais saciada e ver que eu não precisava comer aquilo. Muitas vezes eu comia para passar mal, né? Eu passava mal. Hoje em dia eu consigo comer, né, o que eu tenho que comer e não passo fome nenhuma, gente. Então é um trabalho mais mental do que do seu corpo, né? Exatamente. Eu vou contextualizar aqui 3 coisas, se eu lembrar, que a Ana falou. Primeira coisa, eu implementei o descanso ativo justamente porque eu, ela e algumas alunas, depois que pegaram o ritmo de treinar, não queria fazer o descanso. Aí entra um problema. O descanso faz parte do treino. Tem que ter o descanso, tá? Primeiro porque assim, se você treinar 7 vezes na semana, com certeza, isso é sem sombra de dúvidas, você está treinando abaixo da sua capacidade total. Porque o seu corpo não está se recuperando. Você está treinando todos os dias, não dá tempo de recuperar. Então, assim, você treina sempre abaixo do que você realmente poderia treinar bem melhor. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, ir para academia todo dia. Por que eu lancei o descanso ativo? Porque você tendo o hábito de ir para academia, mesmo que seja para fazer um cardio, um abdômen, você se mantém ativa. E aí entra o outro ponto que eu queria implementar. Então, lembrei aqui os 3. O outro ponto é, o treino, existe uma coisa chamada hábito angular. Então, assim, o treino, ele é um hábito angular. Quando você treina, você se preocupa com outros hábitos também. Ou seja, de se alimentar melhor, de beber mais água, de dormir bem para você no outro dia treinar bem. Então, assim, um hábito que te traz outros hábitos junto. Então, cara, você que tá no processo, tente se manter ativa todos os dias, tá? Mesmo que não seja no treino. Ai, Paulo, não gosto de musculação. Faz 3 vezes musculação, faz 3 vezes caminhada, faz um cardio, faz uma aula que você dança. Mas assim, não. O que quiser, cara, para se manter ativa e ter essa sensação, poxa, eu treinei, eu me dediquei, eu não vou exagerar na alimentação, isso, vou me preocupar em beber água. Então, isso é muito importante. Então, assim, e outra coisa, cara, musculação. Não gosto de musculação, odeio musculação, faça como obrigação pelo menos 3 vezes na semana. É o que eu recomendo aqui, porque sem a musculação você vai até emagrecer. Mas é o que eu sempre falo, o peso vai descer na balança, mas junto com ele é muita massa muscular. E assim, a partir dos 30, a nossa tendência é perder massa muscular. Então, assim, a gente. Não existe outra forma. Você não vai ganhar massa muscular fazendo outra coisa. Tem que treinar, tá? Então é muito importante. Mesmo que você não goste, mas eu tenho certeza que você não gosta de trabalhar, não gosta de fazer várias coisas, você também faz. Então, assim, pensando na saúde, pensando no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, a musculação é primordial. E aqui, só pra gente encerrar agora, vou falar pedir pra Ana aqui falar o que ela acha importante nesse processo, pra pessoa que tá querendo começar, pra pessoa que começou já desistiu, ou pra pessoa que começou e tá na dificuldade, qual é o recado dela? Gente, a coisa mais importante que eu tenho para mim e que eu tenho para vocês é não desistir. Você chegou, você não conseguiu fazer sua alimentação certa, você acabou de treinar à noite, você comeu uma pizza inteira. Esquece, amanhã é outro dia. Acorda outro dia, vai tentar fazer de novo. Se você errar de novo, vai comer uma feijoada grande inteira. Não interessa, domingo você vai lá e tenta de novo. Foi 1 ano do meu processo dessa forma. Eu acordava no outro dia decepcionada comigo, mas eu estava lá para tentar de novo. Até que teve um dia que realmente vai ter um dia nessa insistência que vai virar alguma coisa na sua cabeça. Então, é não desistir, até porque se desistir, vai ficar pior do que tá. Cara, ela falou isso aqui, eu lembrei de um dos momentos, vários momentos na verdade, mas ela falava assim, Paula, caramba, meu, comi pra caramba, tô arrependida, não sei o que. Eu falava, Ana, aproveita amanhã e faz o seu melhor treino. Não era assim? Sim. Eu falava pra Paula, porra, Paula, fui treinar de manhã, dei o meu melhor, comi certinho, almocei certinho, saí agora de noite, meu, comi pizza doce, bebi vinho, caralho, meu, faço tudo errado. Ela, meu, aproveita esse carboidrato, domingo você mete um treinão e bora e vai, caralho, amanhã é outro dia. Eu ia no outro dia, aumentava tudo meus pesos, não sei o quê. E uma coisa muito importante que ela falou é isso, quando você tá na academia e faz o seu treino, você quer que dê certo o seu dia inteiro para aquilo valer. E quando você erra, você fica se sentindo culpado, peso na consciência. Então é isso, gente. A academia é uma coisa que eu tenho para mim hoje que, você tem uma meta? Não, eu não vou parar nunca mais. É um hábito para minha vida inteira. Exatamente, é o que eu sempre falo, não é um desafio,
não é um projeto, é um estilo de vida, então tem que ser para sempre. Você não vai, por exemplo, ela não perdeu 30 quilos para parar de treinar, para parar de fazer dieta agora. Isso aí vai ser para a vida. Parou de treinar, parou de fazer dieta, vai voltar a engordar, vai perder massa muscular. Então, assim, é o natural do corpo, tá? Tenho amigas minhas que perguntam, Ana, mas a sua perna cresceu, o seu músculo, a minha perna não cresce, não sei o quê. Eu vou falar uma coisa assim que eu acho que nem todo mundo está disposto a fazer, mas eu tava. Então eu fiz e por isso que eu tive esse resultado. Gente, eu comprei uma balança e eu peso a minha comida até hoje. Então, assim, eu tenho muita preocupação em beber água, eu tenho muita preocupação em bater a minha meta de proteína. E assim, às vezes eu tô no final do dia e eu tô vendo que eu não bati minha meta de proteína, eu vou lá e como meia lata de atum, porque assim, é uma coisa que eu desenvolvi para mim que eu preciso fazer. E foi fazendo isso que eu tive, assim, todo mundo fala, meu, mas a minha perna não fica do jeito da sua. Mas para ter um corpo, né, que é assim, eu não sou fisiculturista, não pretendo ser, mas eu gosto do meu corpo desse jeito. Então, para ter algum tipo de resultado diferente, tem que fazer umas coisas mais drásticas, assim, né? Porque tem gente que não quer pesar a comida, tem gente que não quer pesar. Ah, não, eu vou pesar a comida, eu vou ser doida. Gente, eu não peso comida quando eu vou num restaurante. Eu não levo minha balança para uma festa de aniversário. Mas eu faço isso diariamente na minha vida. Então, é assim também que você consegue ter um resultado diferenciado das pessoas comuns. Isso é bem importante, tá, gente? Se você quer resultado estético, não tô falando pra você que quer emagrecer, quer qualidade de vida. Se você quer estético, ela emagreceu e ganha massa muscular assim é absurda. Tem que pesar comida, tá? Não tem como você, eu acho que eu tô batendo a proteína, eu acho que eu tô comendo menos. Não, você não acha. A gente sempre vai superestimar, tá? Subestimar, na verdade. Então, a gente sempre vai achar que tá comendo menos e não tá. Isso é fato, tá? Então, assim, o nosso psicológico, ele sempre vai achar, tô comendo muito pouco, então deixa eu colocar mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, quando você vai ver, você passou, fácil, tá? E passa sempre no carboidrato, nunca na proteína. Então, assim, isso. Então, se você quer resultado estético, e é o que eu sempre falo, ganhar massa muscular é muito mais difícil do que perder gordura, tá? Então, e para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é muito minucioso. Então, tem que pesar a comida, tem que bater proteína, tem que treinar bem, tá? Agora, assim, Paulo, eu só quero emagrecer, quero ter disposição, quero qualidade de vida. Cara, aí beleza, tem total flexibilidade para fazer, né, de uma forma mais tranquila. Mas quer resultado estético, tem que se dedicar um pouco mais. E aí, só pra gente finalizar aqui agora, me conte o que você acha que fez diferença total nesse processo, para você ter mais resultado, ter mais disciplina, ter mais constância. Gente, com certeza o que fez, né, a diferença de eu ter esse resultado foi ter uma consultoria, porque se eu entrasse lá na academia do jeito que eu tava... Eu não combinei isso, tá? Eu tô eu tô falando isso porque eu vim de um sedentarismo muito forte, eu era uma pessoa que bebia demais, eu gosto de beber até hoje, mas assim, por conta dos meus hábitos, já não é tão interessante para mim. Mas eu vim de um sedentarismo muito grande. Eu entrar na academia lá, eu ficava, gente, eu vou fazer o quê? Por onde que eu começo? O que eu faço? Então, eu não sabia. Tipo assim, o que eu tinha que fazer, qual que seria o meu volume de treino, o que treino que eu tinha que fazer, quantas vezes eu tinha que fazer tal treino. Então, eu não sabia. Do mesmo jeito que você precisa de um médico para falar que você está com uma doença, ou de um cabeleireiro para fazer um corte bonito no seu cabelo, você precisa de um profissional para te direcionar no seu processo. Então, a consultoria fez toda a diferença para mim, porque se eu tivesse começado sem nada, sem uma consultoria, até hoje eu ia estar lá perguntando o que eu tinha que fazer. E assim, eu tentei um mês fazer, eu fazia em outra rede de academia e tinha fichinha, lembra, de papel? E, gente, eu sentia assim que eu tava ali pra porra nenhuma. Parecia que eu tava, sei lá. Falava, gente, mas sei lá, parece que eu não tô fazendo nada direito. E era um monte de repetição, e era um monte de coisa. E eu ficava cansada, mas ao mesmo tempo eu não sentia que tava valendo a pena. Mas a consultoria, com certeza, porque quando você vem assim de um monte de hábito ruim e tal, você não tá acostumado a ir pra academia, eu sei que um monte de gente deve chegar na academia e pensar, gente, o que eu faço? E aí, o que eu tô fazendo? Será que tá dando certo? Será que não tá? E se você não tem um bom direcionamento, você não vai fazer as coisas direito. Exatamente. A consultoria, basicamente, a consultoria eu digo assim, né? Porque é o meu caso aqui, mas um acompanhamento no geral. Digo nem para vocês fazerem comigo em si. Mas pensa que vocês muitas vezes falam assim, Paulo, eu não gosto de academia. Mas o que eu percebo no fundo, e por experiência própria aqui,
é que a pessoa fala que não gosta de academia, mas quando ela vai pegando o ritmo, vai vendo o resultado, ela começa a gostar. E aí o difícil é parar, como eu falei no início. Então, o que eu percebo, não é que a pessoa não gosta, ela não sabe o que ela vai fazer, chega perdida, ela não vê resultado, ela tem que ficar caçando o professor para lá e para cá, então isso às vezes é um. São assim, são obstáculos que já é um processo difícil, já é doloroso. E aí você colocar vários empecilhos no meio acaba dificultando mais ainda. Então quando vocês pensam assim, pô, vou pra academia, mas chegar lá, não sei o que eu vou fazer, não sei para onde eu vou, não sei se estou fazendo certo, isso são fatores que vai dificultando aí o processo. Outra coisa também é na alimentação, né? Será que eu tô comendo certo? Será que eu não tô? Será que a quantidade está certa? Será que não tá? E aí passa ali eu sou psicólogo também, eu sempre falo, nossa mente ela é ótima em barrar comportamentos inúteis. Então, assim, fez um mês, fez 2 meses, fez 3 meses, não viu o resultado, você vai se sabotar, isso é fato, tá? Então, assim, tem um direcionamento, tá? De treino, de alimentação, isso vai fazer toda a diferença, porque, assim, o que eu faço aqui, por exemplo, né, na consultoria? Passou 30 dias, eu vou acompanhar os resultados por fotos. Então, é ali que eu vou saber, tá tendo resultado, não tá? Vou mandar mensagem toda semana, tá tendo alguma dificuldade no treino, na alimentação, e fora o suporte que é o tempo todo ali, para a pessoa tirar dúvida, para mandar o que eu posso substituir, o que eu posso fazer, manda os vídeos ali para correção dos exercícios. Então, tudo isso é como se eu estivesse segurando a sua mão ali e, né, atravessando esses obstáculos com você. Então, você não se sente sozinha, você não se sente perdida. Passou os 30 dias, viu o resultado das fotos, já sabe, opa, o que eu estou fazendo aqui está funcionando. Então, isso faz completa diferença. Agora, sim, se você realmente não tem condição de fazer um acompanhamento, tire uma foto antes, se pese antes, tente ser constante na alimentação, no treino e vá mensurando mensalmente, tá? Se você toda semana troca o treino, toda semana faz uma dieta diferente, uma dieta nova e não mensura, você não sabe se você está tendo resultado, consequentemente você vai desistir. Então isso é muito importante, mensurar e ter constância. Então, basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo. E mais algum recadinho? Só a última para finalizar. É muito importante também que vocês se dediquem, tá? Porque eu tive esse resultado, lógico que a Paula me ajudou muito, mas tudo depende da gente, né? Não tem como a gente botar tudo nas costas da consultoria dela ou de qualquer pessoa que seja, sendo que a gente também não dá o nosso melhor, porque eu escuto muita gente falando, ai, mas eu não fiquei igual você, mas eu não sei. Gente, é assim, você tem que fazer a sua parte também. E é isso, obrigada, tchau. Uma coisa importante que ela falou. Cada um tem o seu processo, os processos não serão iguais. Ela demorou genética é importante, ela demorou 1 ano só para pegar o ritmo. Tem gente, por exemplo, tem uma aluna que começou e virou a chave, que foi a Jéssica. Beijão, Jéssica, aí já aproveitando. Nossa, Jéssica, parabéns, Jéssica. A Jéssica, assim, ela começou e começou. E em 2 meses ela perdeu 15 quilos. Cara, então assim, não tem como vocês falar, ai, nossa, ela perdeu 10 quilos em um mês, eu não perdi. Cara, cada um com o seu processo, cada um com o seu histórico, cada um com a sua rotina. Então, assim, foca no seu processo, como você estava no mês passado e como você está esse mês. Para de se comparar, fique constância, errou, continua. Então, assim, é isso, não tem erro, tá? É o que eu sempre falo, você passou a vida inteira comendo mal, sedentária, não é em um mês que você vai mudar, tem gente que vai, mas tem gente que não vai. Então, o normal é que não vai, tá? Então, assim, se compare com você de antes e não com os outros resultados. Então é isso aí, minha gente. Beijão e até a próxima. Arrasou, arrasou.